Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um teste agora utilizando esse fone e depois vocês me dão feedback para saber se o áudio vai ficar melhor do que o das aulas passadas, certo? Então, hoje nós vamos tratar sobre circuitos CC, série e paralelo, certo? Circuitos CC são aqueles circuitos de corrente contínua, ok? Para isso vamos primeiro fazer algumas definições algumas terminologias que nós vamos utilizar no nosso dia a dia na análise de circuitos. Então, ramos, nós, malhas e laços. O termo ramo é aplicado a um ou mais componentes que são percorridos pela mesma corrente. Então, aqui a gente vai ter o seguinte: sempre que você tiver uma corrente que vai estar passando por um ou mais dispositivos, você vai dizer que isso é um ramo, né? Então, aqui a gente pode observar, nesse resistor de 2 ohms, por exemplo, aqui a gente tem um ramo. Deixa eu pegar aqui minha canetinha para poder escrever para vocês verem. Pronto. Aqui a gente tem um ramo, certo? Um nó, ele é um ponto de conexão entre dois ou mais ramos. Em outras palavras, ele engloba todos os pontos do mesmo potencial. Quando a gente for observar, nós temos aqui em B e aqui em C, nós. Todos os pontos ali em B, você vai ter o mesmo potencial. Assim como tem todos os pontos em C, você vai ter o mesmo potencial também, certo? Então, a gente chama esses pontos de nós. E um laço é qualquer caminho fechado em um circuito, enquanto uma malha é um laço que não possui caminhos fechados em seu interior. Por exemplo, aqui dentro eu vou ter uma malha, porque você não vai possuir caminhos fechados em seu interior. Assim como aqui também eu vou ter uma malha e aqui também eu posso ter outra malha, certo? E um laço, ele vai ser qualquer caminho. Então, se você pegar aqui, por exemplo, ou seja, toda essa parte externa do circuito, você pode dizer que isso é um laço, mas você não pode dizer que isso é uma malha. Por quê? Porque aqui dentro você vai ter outros caminhos. Então, uma malha, ela sempre vai ser um laço, mas um laço nem sempre vai ser uma malha, certo? Então, existem essas diferenças. E o que vai ser o componente série e o que é um componente paralelo? Então, quando a gente estiver com circuitos conectados em série, ou seja, eles são percorridos pela mesma corrente. E quando os componentes estão conectados em paralelo, eles estão submetidos à mesma tensão. Então, nesse primeiro circuito aqui, você pode observar que a corrente ela flui aqui dentro. Então, a corrente que passa pela fonte de tensão, pelos resistores, é sempre a mesma corrente. Já nesse segundo circuito, a gente vai ter o que? A gente vai ter os resistores R1 e R2 submetidos à mesma tensão. Por quê? Aqui no nó A, né, nó A, eu tenho uma tensão que é igual nos dois pontos, né? Ou seja, porque é um nó na verdade. Assim como aqui embaixo também eu tenho outro nó com o mesmo potencial. Então a diferença de potencial que vai estar em R1, ela é igual à diferença de potencial que vai estar em R2. Então sempre que eu tiver componentes submetidos à mesma tensão, a gente vai dizer que eles são componentes em paralelo. Após essas definições, então a gente pode começar a trabalhar a lei de Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff das tensões e circuito CC série. Então, a LKT afirma que a soma algébrica das quedas de tensão é igual à soma algébrica das elevações de tensão. Então, o que a gente vai observar? A gente vai sempre fazer a análise de circuito, né, dessa forma. Primeiro, eu vou ver as fontes de tensão. Então, na minha fonte de tensão, eu vou ter aqui, palitinho pequeno, menos, palitinho grande, mais. Certo? Então, é fácil você identificar. E
então, a minha elevação de tensão vai ser igual às quedas de tensões. Então, eu vou ter no resistor sempre uma queda de tensão. Vai sempre de mais para menos. De mais para menos. Eu estou fazendo análise nesse sentido, certo? Aqui vai estar minha corrente. Então, eu vou ter na minha fonte de tensão, que ela sai do menos para o mais, ou seja, ela é uma elevação de tensão, então vou ter mais Vs, é igual a soma das quedas de tensão, ou seja, V1 mais V2, V3, que são as tensões do resistor 1, tensão do resistor 2 e a tensão do resistor 3. Pela lei de Ohm, a gente sabe que V é igual a R vezes I, certo? Então, V, isso aqui é a lei de Ohm. Então, eu posso substituir V1 por R1 vezes I, V2 por R2 vezes I, V3 por R3 vezes I. Como a corrente é a mesma para todos, já que eles são componentes em série, eu posso dizer que Vs, né, a tensão da fonte, vai ser I vezes R1 mais R2 mais R3, que seria a resistência total desse circuito. Então, a gente pode determinar que a tensão da fonte é igual à corrente vezes o RT, que é o R equivalente do circuito, né, o R total. Então, a gente pode observar, né, a partir desse resultado, que fica evidente que a resistência equivalente de resistores em série é a soma das resistências individuais. A resistência total é igual a R1 mais R2 mais R3. Certinho? Divisor de tensão. Então, um divisor de tensão ele vai se aplicar para resistores em série. Essa lei fornece a tensão sobre qualquer resistor em função da resistência e da tensão sobre todos os resistores em série. Então, olha só. Se eu quiser determinar a tensão em qualquer um desses resistores, R1, R2, R3, existe uma equação que a gente pode fazer para que você não precise calcular a corrente para depois multiplicar pelo resistor para achar a tensão. Então, a gente chama esse método de divisor de tensão. Lembrando que esse método ele só funciona para circuitos em série, certo? Resistores em série. Então, como é que seria isso? Bem, querendo determinar a tensão do resistor 2, por exemplo, eu vou ter V2 é igual a I vezes R2. E eu sei que a corrente ela é o quê? É a tensão da fonte dividido por R1 mais R2 mais R3, que seria o R total. Então, basta agora a gente substituir este I nesta equação. E a gente vai ter o quê? Que a tensão 2 vai ser R2 sobre R1 mais R2 mais R3 vezes Vs. E a gente pode, desta forma, generalizar a equação para qualquer resistor. Ou seja, a tensão no resistor X vai ser o resistor X dividido pela resistência total vezes Vs, que é a tensão da fonte. Beleza? Então, como eu falei antes, esse é um método para você determinar a tensão em um resistor sem necessariamente estar calculando a corrente. Então, a gente vai ter o quê? Agora, a gente pode fazer análise da lei de Kirchhoff das correntes, né? Em circuito CC paralelo. A LKC afirma que a soma algébrica das correntes que chegam em uma superfície fechada é igual à soma algébrica das correntes que saem de uma superfície fechada. Ou seja, a corrente que vai sair aqui da minha fonte, certo? Ela é igual à soma das correntes que vai estar aqui paralelo, ou seja, de I1, I2 e I3. I1 é a corrente que passa no resistor R1, I2 é a corrente que passa no resistor R2 e I3 é a corrente que passa no resistor R3. Então, eu posso, a partir dessa lei, dizer que IS, que é a corrente da fonte, vai ser igual a I1 mais I2 mais I3. E a gente pode generalizar, né, essas equações
substituindo o valor de I pelo sua lei de Ohm equivalente ao da condutância, né? Então, se vocês lembrarem lá, a gente falou nas aulas passadas, né? I é igual a V sobre R, né? Isso aqui é a lei de Ohm. E o que é 1 sobre R? É a condutância. Então, isso aqui vai ser GV. G, lembrando que é a condutância e tem a unidade em Siemens. Então, IS é igual a G1 vezes V, ou seja, substituir o valor de I pelo seu equivalente da lei de Ohm com a condutância. I2 é G2V, I3 é G3V. Lembrando que como eles estão todos em paralelo, aqui em cima a gente tem um nó, né? Então, e aqui embaixo a gente tem outro nó. E a diferença de potencial entre cada um dos resistores é a mesma. Por isso que a gente só chama V. Eu não preciso falar V1, V2, V3, certo? Porque as tensões dos resistores são todas iguais. O que vai diferir aí são as correntes. Então, o que eu vou ter agora? IS é igual a G1 mais G2 mais G3 vezes V. E generalizando, eu posso dizer que IS é igual a GT, que é a condutância total, vezes V, que é a tensão por qual está submetido em cima desses resistores. Observamos que a condutância total ela vai ser dada, então, pela soma das condutâncias, ou seja, GT é igual a G1 mais G2 mais G3. Mas atentem-se que para cada G você vai ter o quê? O inverso da sua resistência. Então, GT é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Certo? Está bem aqui, pessoal. Então, a resistência total ela pode ser dada pelo inverso da condutância total. Lembrando que resistência e condutância são inversas uma da outra. Então, a resistência total vai ser 1 sobre G1 mais G2 mais G3. Consequentemente, RT vai ser 1 dividido pelos inversos das resistências. Certo, pessoal? Então, assim a gente pode definir a resistência total de um circuito em paralelo. Certo? Então, a gente vai aplicar a Kirchhoff das tensões quando a gente tiver um circuito em série e o Kirchhoff das correntes quando a gente for trabalhar com circuitos em paralelos. São leis que são muito similares, mas que têm as suas particularidades, porque quando a gente trabalha em série, a gente vai observar que a corrente é a mesma. E quando a gente for trabalhar em paralelo, a gente vai observar que as tensões são as mesmas. Tá certo? E aí, assim como a gente tem o divisor de tensão para circuitos em série, a gente vai ter o divisor de corrente para circuitos em paralelo. Então, o divisor de corrente aplica-se a resistores em paralelo. Essa lei fornece a corrente através de qualquer resistor em função da condutância e da corrente na combinação paralela. Então, nós temos o circuito e eu quero, por exemplo, determinar a corrente que passa no resistor 2, ou seja, I2. E eu sei que I2 vai ser o quê? G2 vezes V. Substituindo o V pelo seu equivalente da lei de Ohm, utilizando a condutância, né? Então, você sabe que V é igual a R vezes I na lei de Ohm. Eu posso substituir V por I sobre G. Certo? Então, foi isso que eu fiz. Substituir o V sobre o I. V é igual a I sobre G1 mais G2 mais G3, né, que é a condutância total. Substituindo, então, vai ficar o quê? I2 é G2 sobre G1 mais G2 mais G3 vezes IS. IS é o valor da corrente que passa pela fonte, ou seja, é este I aqui. E é justamente esse I que é dividido
entre 1 e 2 e 3. Então, eu posso generalizar essa minha equação para Ix, ou seja, a corrente que passa no resistor X, vai ser a Gx, né, a condutância do resistor X, dividido pela condutância total, vezes a corrente da fonte. Ix é igual a Gx sobre Gt vezes Is. Então, com esse método, a gente consegue calcular o valor da corrente, sem necessariamente estar calculando o valor da tensão aplicada nesses resistores. Assim como no divisor de tensão, a gente conseguia calcular a tensão sem estar calculando o valor da corrente que passa naquele resistor. E o que é o método quilo-ohm-miliampere? Então, às vezes, né, como vocês já observaram em alguns exercícios, a gente trabalha com muitos resistores na casa de quilo-ohm e a corrente na casa de miliampere. Então, sempre que isso acontecer, automaticamente você pode associar que a sua tensão vai ser dada em volts. Mas, caso você tenha dificuldade de fazer esse tipo de interpretação, não há problema. Basta você continuar fazendo os exercícios, botando sempre os múltiplos e submúltiplos que serão ali aplicados, né? O método quilo-ohm-miliampere ele serve apenas para simplificar. Então, por exemplo, eu sei que V é igual a R vezes I. Então, se eu sei que eu tenho um resistor de 10 kΩ vezes uma corrente de 5 miliampere, então eu sei que 10 a terceira vezes 10 a menos 3, né, eles vão se anular, certo? E aí, a minha tensão aqui vai ser 10 vezes 5, 50 volts. Certo? Então, é só uma forma de vocês fazerem o cálculo simplificado sem necessariamente estar escrevendo o 10 a terceira e 10 a menos 3. Né? 10 a terceira na resistência, 10 a menos 3 na amperagem, né? Na corrente. E aqui eu vou deixar esses exercícios para que vocês possam resolver. Os exercícios já estão no SIGA-A, certo? Junto com esse material. Então assistam a aula e tentem já resolver alguns exercícios. E no nosso próximo encontro, a gente já vai estar tirando algumas dúvidas e resolvendo esta lista de exercícios aqui junto com vocês. Tá beleza, pessoal? Então, são apenas 13 questões, com mais 15, 17 questões, para que vocês possam exercitar. Ok, pessoal? Então, por enquanto é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal!